Sabe aquele momento em que você age por impulso e depois se pergunta por que eu fiz isso? Pois é, eu também já estive nesse lugar. Na verdade, por muito tempo da minha vida eu agi assim, como se algo dentro de mim estivesse dirigindo no automático, sem que eu estivesse realmente no controle do volante. E por mais que eu tentasse entender, por mais que eu racionalizasse, algo sempre me escapava. E esse algo era justamente o que eu compreendo como o inconsciente. Durante muitos anos eu acreditei que minha mente era um espaço claro, lógico, consciente, que meus pensamentos eram minhas decisões e que meu comportamento era fruto da minha vontade. Tolo engano. Eu comecei a mergulhar mais fundo em mim mesmo. E através da terapia, através do autoconhecimento e do estudo das ciências da mente, eu pude perceber algo muito surpreendente. Existe um mundo subterrâneo operando dentro de cada um de nós. Um mundo silencioso, mas incrivelmente poderoso, o inconsciente. Hoje eu quero convidar você a fazer esta viagem comigo, uma viagem para dentro, porque entender como o inconsciente influencia a nossa vida não é apenas fascinante do ponto de vista teórico, é transformador. É como acender a luz num cômodo escuro da alma e pela primeira vez enxergar as verdadeiras causas daquilo que a gente vive repetindo, sofrendo, temendo. O consciente, esse é nosso palco. É onde atuamos, onde pensamos, onde decidimos. Ele é analítico, lógico, direto, mas ele é limitado. Ele é a ponta do iceberg. Apenas cerca de 5% da nossa mente funciona no estado consciente. Os outros 95% estão abaixo da superfície. São memórias, crenças, traumas, desejos reprimidos, aprendizados esquecidos, mas que de alguma forma continuam agindo. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que fazer, você não faz? Por que, mesmo querendo parar de se sabotar, você se sabota? Por que repete padrões, às vezes nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nas amizades, mesmo depois de tantas promessas de dessa vez vai ser diferente? A resposta está no inconsciente. Ele é como um disco rígido oculto, onde tudo aquilo que vivemos, especialmente na infância, marque bem isso, especialmente na infância, fica registrado. E o mais interessante é que o inconsciente não opera com a lógica do tempo. Ele é atemporal, ou seja, não tem tempo. O que você sentiu com 4 anos de idade, por exemplo, vamos dizer que você foi rejeitado pela primeira vez, pode estar influenciando suas escolhas amorosas agora, no hoje. Talvez o medo que você teve com 7 anos, ao ser humilhado na escola, pode estar controlando a sua fala em reuniões importantes agora, talvez aos 40, 50. Eu vivi isso na pele. Durante muitos anos, eu tive pavor de falar em público. Gravar vídeo, nem pensar. Meu coração disparava, minhas mãos suavam, minha voz tremia, e eu achava que era só timidez. Só que com a terapia, a autoanálise, eu descobri que esse medo vinha de uma lembrança que eu sequer tinha em mente. Isso mesmo. Sabe aquelas apresentações forçadas na escola, apresentar trabalho, onde muitas vezes os colegas riam? Pois é, eu fiquei paralisado emocionalmente por muito tempo. E meu inconsciente guardou essa informação como um alerta. Falar em público é algo perigoso. Evite. Então, enquanto o meu consciente dizia, vai lá, você consegue, você dá conta, meu inconsciente gritava, não, perigo. E como o inconsciente é mais forte, ele vencia. Sempre.
Isso acontece com todos nós. Analise isso em você agora. A mente consciente pode ser racional, mas é o inconsciente que dá a última palavra. Ele age pelos bastidores. Se você, por exemplo, cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, mesmo que hoje queira prosperar, perceba isso. O inconsciente pode sabotar sua capacidade de ganhar ou manter dinheiro. Muitas pessoas vivem assim. Se você, por exemplo, ouviu Homem Não Chora, talvez você não consiga se conectar com suas emoções hoje. Tudo que é aprendido, repetido e sentido intensamente na infância, especialmente aquilo que vem dos nossos cuidadores, fica registrado como verdade, mesmo que seja uma mentira. Isso mesmo. E como mudar isso? Esse é o ponto-chave. O inconsciente pode ser reprogramado, mas não com lógica. Preste atenção nisso. Não com lógica. Ele não entende argumentos racionais. Ele entende linguagem simbólica, imagens, emoções, repetição. Por isso, práticas como hipnoterapia, visualizações, constelações familiares, meditação profunda são tão poderosas. Na verdade, essas estratégias, elas acessam a raiz. Olha só, entender o inconsciente é entender por que você se sabota, por que você procrastina, por que você tem medo de receber amor ou de se mostrar vulnerável. É entender por que certas partes suas ainda vivem na dor, mesmo quando tudo parece bem. E mais do que isso, é ter compaixão por si mesmo, por si mesma. Porque você não está quebrado, não está quebrada. Você está carregando histórias que ainda não foram acolhidas. E o primeiro passo para a cura é esse: reconhecer. Reconhecer que existe algo em você que precisa ser escutado, mesmo que você não grite. O inconsciente também é um lugar de criatividade, da intuição, da sabedoria interna. É nele que mora seu verdadeiro poder. É nele que mora seu verdadeiro poder. Porque quando você começa a acessar esse campo, quando você deixa de ser refém das programações antigas, você começa a criar a vida que realmente quer e não a que foi condicionado a viver. A neurociência já mostra que o cérebro é plástico, ou seja, ele muda, se reconfigura. Crenças limitantes podem ser dissolvidas. Novas sinapses podem ser criadas, mas existe prática, consciência, repetição. Por isso, eu medito todos os dias. Por isso, eu escrevo, eu escuto, eu olho para dentro. Não é sobre virar alguém novo do dia para a noite. É sobre ir aos poucos, tirando as camadas do que eu não sou, para reencontrar quem eu sou de verdade. E quando você faz isso, quando você começa a escutar seu inconsciente, não como inimigo, mas como uma criança ferida que precisa de atenção, pode ter certeza, algo dentro de você muda. Você para de fugir, para de projetar no outro, para de repetir o passado, porque, no fundo, tudo que o seu inconsciente quer é ser integrado, ser olhado, ser amado. E quando isso acontece, você percebe que não é vítima do que você sente. Você percebe que você pode escolher, que pode transformar, que pode reescrever sua história, começando por dentro. Se você chegou até aqui comigo, eu quero dizer algo muito importante. Não importa quantos medos, quantos traumas ou bloqueios você carrega, eles não são você. Eles estão em você, mas não são a sua essência. E a sua essência, essa, é livre. Eu sou prova viva do que é possível transformar padrões inconscientes. E você também pode.
com coragem, com paciência, com verdade, porque só quando você acessa o que está por trás da mente é que começa de fato a viver com consciência. Se você quiser que eu te guie nessa jornada, acesse o link na descrição deste vídeo e saiba mais. Mas saiba de uma coisa, sabe? Uma das descobertas mais impactantes da minha caminhada foi quando eu percebi que o inconsciente não é apenas um depósito de traumas. Ele também é um reservatório de sabedoria, de criatividade, de recursos que a gente não acessa porque simplesmente não olha. Quando eu li Carl Jung pela primeira vez, confesso que não entendi muito bem. Ele falava do inconsciente coletivo, dos arquétipos, da sombra, conceitos que no início me pareciam místicos demais. Mas com o tempo, principalmente quando comecei a viver isso na prática, tudo começou a fazer mais sentido. Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa frase, sabe, me atravessou como uma flecha, porque era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu achava que certos acontecimentos simplesmente aconteciam. Parece que eu tinha um azar, parece que do nada surgia padrões de fracasso. Então, a culpa era minha ou do mundo? Mas era eu. Era meu inconsciente guiando tudo nos bastidores. E quanto mais eu me mantinha inconsciente disso, mais refém me tornava. Foi aí que eu compreendi o conceito da sombra de Jung. Tudo que eu pego, aliás, tudo que eu nego em mim, tudo aquilo que eu reprimo, que eu não aceito, que eu julgo como inaceitável, continua vivo. Só que fora do meu campo de visão. Olha só, a gente vê nos outros, se manifesta nos outros, na forma de julgamento, raiva, inveja, repulsa. Eu me lembro de um cliente que me disse o seguinte: eu não suporto pessoas controladoras. Ele estava irritadíssimo, por exemplo, com a sua chefe, que era autoritária. Com o tempo, fomos percebendo juntos que ele próprio era extremamente controlador. Veja só, ele era controlador com a própria vida, com o corpo, com os filhos, mas só que ele mesmo não conseguia ver isso. Ele estava projetando na chefe o que não queria enxergar em si mesmo. Isso é a sombra. E quando a gente traz essa sombra à consciência, ela deixa de nos dominar. É assim que se cresce de verdade. O consciente também é onde ficam as emoções que não foram digeridas. Bessel van Wolk, eu acho que é isso, Wolk, em seu livro O Corpo Guarda as Marcas, mostra isso de maneira científica e tocante. Ele afirma que traumas que não foram processados ficam armazenados não só na mente, mas no corpo. Perceba isso. Por isso, muitas vezes, a cura não é só falar, é sentir. É liberar pelo corpo o que a mente tentou esconder. Eu mesmo vivenciei isso num trabalho corporal terapêutico. Ao fazer uma respiração profunda e contínua, o meu corpo começou a tremer e eu comecei a chorar. Chorar sem saber por quê. Era como se algo saísse, algo antigo, algo preso, algo pesado. E quando terminou, eu senti uma leveza que nunca tinha experimentado. Não precisei entender racionalmente o que aconteceu. Era, na verdade, o inconsciente sendo liberado. Eu sei que muitas pessoas escondem segredos, traumas,
Segredos que muitas vezes trata-se de humilhação, abandono, insegurança, impotência, vergonha. E que muitas vezes contar isto para outra pessoa, até mesmo para um terapeuta como eu, é algo difícil. Por isso, aqui no Espaço de Transformação Águia, ou online, nós trabalhamos com um processo em que o cliente é quem decide o que ele deseja partilhar ou não. É ele que decide. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos acessar o inconsciente e restaurar o que ele precisa. Aliás, o que muita gente não sabe é que até mesmo a maioria das doenças físicas tem sua origem em raízes emocionais. Olha só, um médico canadense, o Gabor Maté, ele fala sobre isso. Segundo ele, quase todas as doenças crônicas têm raízes emocionais inconscientes. Ele estudou viciados, pessoas com câncer, com doenças autoimunes e viu um certo padrão: a repressão emocional. Ou seja, pessoas que tentavam esconder suas emoções, pessoas que aprenderam desde pequenas a não sentir, a não incomodar, a serem aquelas pessoas chamadas boazinhas o tempo todo. Só que o corpo cobra, porque o inconsciente cobra. O inconsciente trabalha assim: quando a gente diz sim aos outros e diz não a nós mesmos, há um preço a pagar. E esse preço muitas vezes vem como ansiedade, depressão, doenças. Porque o inconsciente está sempre buscando equilíbrio. E quando não o ouvimos, ele grita. E essa forma de grito é com dor, com sintomas. Outro exemplo que eu quero falar para você aqui é de uma cliente que não conseguia manter relacionamentos afetivos. Sempre que alguém se aproximava dela emocionalmente, ela afastava, boicotava, terminava. E aí, durante a terapia, nossa conversa aqui, a gente descobriu que na infância a mãe dela era instável emocionalmente. E o único afeto que ela conheceu vinha seguido sempre do abandono. Então, para o inconsciente dela, amar era sinônimo de dor. Logo, proteger-se do amor era, na verdade, proteger-se da dor. E quando ela ressignificou isso na sua memória, ressignificou essa memória, melhor dizendo, ela continuava fugindo de algo que conscientemente dizia querer. Ou seja, ela queria amor, mas ao mesmo tempo afastava. Isso é o que Freud já apontava há mais de um século. Olha só, o inconsciente é como um teatro escondido. Nele, as cenas de infância se repetem em novos personagens. O que não foi resolvido com o pai aparece no chefe. O que não foi resolvido com a mãe surge na parceira. Repetimos, recriamos, não por masoquismo, mas porque, de forma inconsciente, estamos tentando curar. E quando a cura não vem, a dor se repete. E é por isso que não basta mudar o pensamento consciente. Você pode repetir 1000 vezes: eu sou próspero, eu sou amado, eu sou confiante. Mas se lá dentro, aquela criança, tá? Aquela criança que aprendeu que dinheiro é perigoso, que o amor é abandono e que ser visto, ser notado é ser punido, essas frases não vão ter um efeito duradouro. É como tentar pintar uma parede sem lixar antes. A tinta não adere. A verdadeira transformação começa quando você para de fugir do que sente. Quando você começa a escutar. Quando você olha para dentro com sinceridade. Quando você se aceita. Quando você começa a se encontrar. E isso, eu te falo, não é algo fácil. Porque o inconsciente guarda dores que você passou a vida toda tentando esquecer. Mas essas dores não esquecem você. Sempre voltam, não é mesmo? Sabe qual foi o momento mais libertador da minha vida? Foi quando eu entendi que não precisava curar tudo de uma vez.
que o processo de autoconhecimento é contínuo, que a cada camada revelada, uma parte de mim respirava aliviado, que cada memória sentida era um elo desfeito, e que cada vez que eu me conectava com o meu inconsciente, eu me tornava mais inteiro. Hoje eu vivo com mais presença. Eu ouço o meu corpo. Eu observo meus gatilhos. Eu reconheço os padrões. E quando eles aparecem, eu respiro. Eu não luto contra eles. Eu acolho. Porque eu sei que tudo que emerge, que quer ser visto, é para ser resolvido. E a chave é acolher. Acolher o medo, a raiva, a insegurança. Eles não são sinais de fraqueza. São portas de entrada para o seu inconsciente. E uma vez que você entra ali com amor, não com julgamento, tudo muda. Se você sente que está repetindo algo que não entende, pare um pouquinho. Olhe para dentro. Se sente que a sua vida está travada em algum ponto, talvez seja a hora de escutar o que o seu inconsciente tem a dizer. E ele fala, não com palavras, mas com sensações, sonhos, sintomas, padrões. E lembre-se, o inconsciente não é inimigo, ele é um guardião. Ele tentou te proteger da dor, mas agora que você está adulto, que já é adulto, você pode guiá-lo, pode ressignificar, pode libertar. Hoje eu sigo me aprofundando e quanto mais eu mergulho, mais eu descubro que não há fim, que cada camada traz uma nova chance de me tornar quem eu realmente sou, e que por trás de cada medo há uma liberdade esperando para ser vivida. Então, se você busca se conhecer, destravar sua vida em qualquer área, saiba que existe uma forma de fazer isso. Entre em contato e saiba como. O link está aqui na descrição abaixo desse vídeo. Eu agradeço a sua presença aqui e se você gostou desse conteúdo, comente. Eu sou todo o poder que preciso. Gratidão.